A paz de Cristo Jesus para a sua vida. Quem tem o prazer de vos cumprimentar é o pastor Juvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Nós estamos trabalhando a série A Canonização da Bíblia e nesta série que estamos trabalhando, estamos abordando a canonização do Novo Testamento. Como que o Novo Testamento foi canonizado, quais foram os valores, os propósitos e objetivos que foram utilizados na canonização do Novo Testamento. Se você não viu os vídeos sobre a canonização do Novo Testamento, veja o vídeo sobre a canonização do Novo Testamento e também os vídeos sobre a canonização da Bíblia, a Bíblia como um todo, por este canal. Vamos falar sobre os fatores que influenciaram a igreja na canonização do Novo Testamento. Quais foram os fatores que influenciaram diretamente a igreja no processo de canonização do Novo Testamento? É este tema que iremos abordar neste vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva nesse canal. Se inscreva no canal e nos ajude a levar a palavra de Deus, mensagens contundentes a outras pessoas. Também deixe o seu like, deixe o seu joinha para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante para as pessoas. Compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Acione as notificações para receber novos vídeos e deixe os seus comentários aí também neste conteúdo. Então vamos lá. Os estudiosos da Bíblia Sagrada dizem que a igreja sofreu grandes influências para que o cânon do Novo Testamento fosse completado. De acordo com André, para que a igreja viesse definir a lista de livros canônicos do Novo Testamento, houve fatores que influenciaram significativamente esta lista. Que lista? A lista dos 27 livros que hoje compõem o Novo Testamento. Na época em que a fé cristã entrou no mundo, esse mundo era mágico. Esse mágico aí entre aspas, ou seja, dava-se mais valor ao misticismo, à espiritualidade. Na verdade, o mundo era movido por um misticismo extremo. Esta é a grande realidade. No seio da igreja, as visões, sinais e milagres eram normais, isto é, a gnose estava presente. Preste atenção, a gnose estava presente. A gnose não é uma corrente filosófica, mas uma doutrina de salvação que se baseia em revelações pneumáticas, ou seja, revelações espirituais. Vai anotando aí para você entender como esse processo foi desenrolado. Houve muitos tipos de gnoses. Se conhece as gnoses judaica, grega, egípcia e cristã. Suas origens estão na religião de Zoroastro, ou seja, o zoroastrismo. Então nós estamos vendo já de início que uma religião chamada zoroastrismo, fundada na Pérsia, influenciou no início da igreja cristã e foi fundamental no processo de canonização do Novo Testamento. Vai anotando aí. A gnose cristã criou uma piedade sincretista que incluía fé e sabedoria. Frente à gnose cristã, o jovem cristianismo estava desarmado, pois hereges gnósticos também se consideravam ortodoxos, visto que se baseavam na escritura, na tradição e no credo. E se eles estavam baseados na escritura, na tradição e no credo, era muito difícil conter o ensinamento desses gnósticos. Seu método de interpretação pouco divergia daquele usado pelos pais apostólicos. Era denominado de alegorese, ou interpretação alegórica. Foram poucos os cristãos que reconheceram que a gnose diluía os fatos da revelação divina, substituindo-os pelo mito de uma história transcendental. O gnosticismo ou a gnosis foram uma das causas que influenciaram a formação do cânon do Novo Testamento.
uma vez que a igreja cristã da época teve que enfrentar uma luta muito grande contra os adeptos desta seita. Que seita? O gnosticismo. O próprio teólogo Irineu, bispo de Lyon, um dos pais da igreja, escreveu contra a gnose sob o título Contra Heresias. Além disso, Cullmann, um historiador, confirma essa afirmação sobre o gnosticismo. Em meados do segundo século, nossos 4 evangelhos ainda não eram os únicos que exerciam autoridade. Vários evangelhos circulavam no mundo da época. Então veja, em meados do segundo século, vários evangelhos, além dos 4 evangelhos que foram considerados canônicos, circulavam no mundo da época e eram utilizados pela igreja vigente. Evangelhos que foram denominados de apócrifos, que em parte relatam lendas especialmente sobre o período da vida de Jesus na infância, dos quais os evangelhos canônicos não falavam. A palavra apócrifo quer dizer espúrio, indigno de confiança. É este tipo de interpretação que se propaga para descredibilizar aquilo que foi considerado apócrifo. Em parte, especulações gnósticas, atribuídas frequentemente ao Cristo ressuscitado, já se tinham difundido e seu número continuava crescendo. Então nós estamos vendo que esses evangelhos considerados apócrifos que circulavam, além de relatar a vida de Jesus na infância, coisas que os evangelhos canônicos não falavam, também falava sobre eventos do Cristo ressuscitado que os evangelhos canônicos não traz este tipo de informação. Deste modo, o gnosticismo foi um dos grandes fatores que influenciaram a formação do cânon do Novo Testamento. Por consequência, muitos foram os defensores do gnosticismo. Um deles foi Basílides, que viveu por volta do ano 130 depois de Cristo, e seus ensinamentos foram ensinados por seu discípulo Valentino. Irineu, um dos pais da igreja, disse sobre os ensinamentos de Basílides: ensinou que a mente foi primogênita do Pai unigênito. Preste atenção. Ensinou que a mente foi primogênita do Pai unigênito. A razão foi gerada pela mente e, por sua vez, gerou a prudência, e esta gerou a sabedoria e o poder. Era o ensinamento de Basílides. Vai prestando atenção aí que nós estamos montando aqui um quebra-cabeça no processo de canonização do Novo Testamento. Da sabedoria e do poder nasceram as virtudes, os príncipes e os anjos, que são chamados também de os primeiros. Estes fizeram o primeiro céu, do qual derivam outros céus, que também geraram outros céus. Os anjos que presidem sobre o céu inferior que é visto por nós, ordenaram todas as coisas que há no mundo, dividindo entre si a terra e as nações da terra. Seu chefe, agora preste atenção neste detalhe, eu quero frisar esse pensamento de Basílides que foi combatido por Irineu. Seu chefe é aquele que tem sido crido como o Deus dos judeus, no caso, o Senhor Javé, o Senhor Jeová. Então, o Pai unigênito é inominado. Ele enviou sua mente primogênita, chamada o Cristo, para libertar os que nele crescem dos poderes que fizeram o mundo. Vai anotando e vai analisando. Como você está entendendo esse conteúdo? Isso se proliferou por muito tempo e a igreja primitiva e os pais da igreja que fizeram a canonização do Novo Testamento vieram combater esta ideia. Mas esta ideia se proliferou no princípio, principalmente vindo por um pensador, por um gnóstico chamado Basílides. Igualmente como Basílides, outro que era a favor do gnosticismo era Marcião ou Marcion. Foi considerado pela igreja como herege gnóstico.
Marcião viveu por volta do ano 150 depois de Cristo. Marcion fez uma lista de livros a serem aceitos. Ele rejeitou o Antigo Testamento, no qual ele considerou que era o trabalho de um Deus inferior. Vai vendo aí, vai anotando o processo de canonização do Novo Testamento. A coisa não foi tão simples e tão fácil, não. Marcião era natural de Sinopse, que estava localizado no Mar Negro. Era filho de um bispo e seu pai o expulsou da congregação. Os motivos para a expulsão não são claros. No entanto, alguns estudiosos afirmam que foi devido às heresias ensinadas por Marcion. Do mesmo modo, Valentino, um dos pais do gnosticismo, foi expulso pela comunidade de Roma. Valentino buscava adepto desta nova fé. Que nova fé? O gnosticismo ou espiritualidade elevada. Marcion foi a Roma depois de ser expulso por seu pai, se juntando a Valentino. Esse fato é importante porque mostra como as forças gnósticas tentaram penetrar na igreja da época. É isto que se diz e é isto que a história está nos mostrando. A igreja cria uma confissão fundamental. Como assim escreveu Dré, o Deus do Antigo Testamento é o Pai de Jesus Cristo e também o Criador do universo. Então, para combater as ideias gnósticas, o pensamento do gnosticismo, principalmente de Basílides e Marcion, que estavam em evidência, a igreja cria uma confissão fundamental, segundo alguns historiadores e pesquisadores. Que confissão fundamental foi essa? O Deus do Antigo Testamento é o Pai de Jesus Cristo, como também é o Criador do universo. Contudo, preste atenção, não existe nem um texto bíblico do Antigo Testamento, nem um versículo, nenhuma inferência nem referência que aponte diretamente que o Deus do Antigo Testamento é o Pai de Jesus Cristo. Veja, esta foi uma confissão criada pela igreja que estava no poder na época para combater as ideias gnósticas que estavam em evidência. Posteriormente, todas as declarações subsequentes devem basear-se nessa confissão, isto é, sobre este fundamento. Que fundamento? O Deus do Antigo Testamento é o Pai de Jesus Cristo e o Criador do universo. Foi isto que foi colocado em evidência e deveria ser repassado de geração em geração para frente. O cânon dos escritos bíblicos criado por Marcião acelerou, sem dúvida, o processo de surgimento do cânon neotestamentário. Em outras palavras, o Novo Testamento foi canonizado por pressão de Marcião. Então veja, não existia no seio da igreja que estava no poder na época, nos chamados pais da igreja, o processo de canonização do Novo Testamento. Isto não existia. Ninguém estava pensando nisso. Como surgiu Marcião rejeitando livros do Antigo Testamento e livros que estavam em evidências do Novo Testamento, criando um pensamento totalmente contrário daquilo que a igreja colocou como evidente? Houve então a pressão e os pais da igreja foram obrigados, preste atenção, foi na raça. Eles tiveram que fazer a catalogação dos livros que estavam circulando na época e iniciar um processo de canonização do Novo Testamento. A tentativa de Marcião de eliminar tudo o que era judeu de dentro da igreja levou a igreja a confessar que o Deus do Antigo Testamento é o Deus Pai de Jesus Cristo, como já enfocamos. Com isso, acentuou-se também a unidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento.
Então, a partir do momento que houve esse pensamento de Marcião e a igreja se opôs ferrenhamente contra Marcião e as suas ideias, acentuando que o Deus do Antigo Testamento é o Pai de Jesus Cristo, houve então a junção e a unidade do Antigo e do Novo Testamento. Mas ainda estamos falando do processo que levou esta unificação. Certamente, uma característica diferente do movimento do gnosticismo é a ideia de Marcião. O problema enfrentado pela igreja era que ambos os movimentos surgiam e agiam simultaneamente, tanto de Basílides como de Marcião, e a igreja teria que enfrentar esses pensamentos e movimentos que circulavam no meio da cristandade. Contudo, surge um outro problema, o problema da glossolalia. Vamos analisar aqui que problema foi esse. De acordo com André, quando Montanus, em 156 d.C., foi batizado, ele entrou em êxtase e assim veio a falar em línguas. As pessoas que estavam ao seu redor não sabiam o que era. No entanto, duas mulheres, Prisca e Maximila, elas sabiam o que era. O trio piedoso formado por Montanus, Prisca e Maximila queriam testemunhar com sua glossolalia que a igreja de seus dias era pobre em relação à igreja antiga, pois lá a glossolalia fora algo normal. Pastor Juvaí, o que é glossolalia? É o falar em outras línguas, coisas que circulam por muito nos nossos dias. Isto já foi um problema no passado e com certeza continua sendo um problema nos nossos dias devido a vários fatores que nós não iremos abordar nesse vídeo para que ele não fique muito longo. Por outro lado, eles quem? Montanus, Prisca e Maximila anunciavam que o fim do mundo era iminente. Afirmavam que por seu intermédio falava o Paracletos, o Consolador, o prometido por Jesus em João, capítulo 14 e versículo 16. O que é o Paracleto? O Paracleto é o Espírito Santo. Então, no ano 156, segundo século, os discípulos, os apóstolos de Cristo, todos já tinham morrido. O que nós tínhamos eram alguns homens apostólicos ou os chamados pais da igreja. Consequentemente, a glossolalia já tinha ficado no esquecimento, o batismo no Espírito Santo, o falar em outras línguas. E como nós vimos, há um evento onde um cidadão chamado Montanus, a partir do momento que foi batizado em águas, entrou em êxtase, falando essas línguas que o povo já não conhecia mais, mas nós já narramos este fato. Também ele mencionou que era o portador do Paracleto, ou seja, o Paracleto estava dentro dele para anunciar o fim do mundo, como por exemplo, diziam ser portadores da segunda revelação que punha fim a toda atividade profética. Sua teologia, que anunciava o fim dos tempos, pode ser resumida na seguinte sentença: eu sou o Pai, o Filho e o Paracletos. Olha que coisa! Quando se diz eu sou o Pai, o Filho e o Paracletos, está se resumindo tudo a Jesus Cristo. Então, em outras palavras, Montanus está trazendo uma ideia não de uma trindade ou triunidade como se pensou, mas ele está trazendo uma ideia que tudo se resume em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele dizendo que Jesus Cristo é o Pai, o Filho e o Paracletos, ou seja, o Espírito Santo. Essa ideia foi rechaçada pela igreja, não foi aceita, trouxe um problema seríssimo. O que você acha desse pensamento? Como você recebe esta mensagem? Como você está entendendo essa ideia? Deixe aí nos comentários.
Aguardem a continuação deste conteúdo que ainda não concluímos sobre a canonização do Novo Testamento. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu joinha, seus comentários, compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder e também acione as notificações para receber novos vídeos. Aguardem a continuação da canonização do Novo Testamento. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.